Olá, mais uma eleição se aproxima e os brasileiros serão chamados às urnas novamente para escolher seus representantes municipais para os próximos 4 anos. Desde a redemocratização e após 20 anos de ditadura militar, sucessivas crises econômicas, escândalos de corrupção, impeachments e, mais recentemente, um clima de radicalismo e a disseminação de fake news nas redes sociais desgastaram a imagem da própria democracia. Neste ano, a habitual carga de dúvidas, esperanças e paixões que acompanha os períodos eleitorais foi acrescida ainda das incertezas da pandemia. Mas assim como acontece em outras áreas da atividade humana, esse é um momento oportuno para que reflexões apontem caminhos para o futuro. Pensando nisso, o Jornal Jangadeiro lança o projeto JJ Eleições para contribuir de forma construtiva e responsável com um debate público sobre o exercício da política como ação positiva e sobre os valores essenciais que possibilitaram que a democracia se consolidasse, além dos desafios para sua manutenção nesse mundo de intensas mudanças. Por aqui você confere uma série de entrevistas sobre temas como liberdade de expressão, cidadania, eleições e o futuro da nossa democracia, com convidados muito especiais. O jornalista Carlos Andreasa, o advogado e escritor Djalma Pinto, a historiadora e escritora Isabel Lustosa, o jurista idealizador da Lei da Ficha Limpa, Marlon Reis, e o ativista social Paulo Anastácio. Eu te convido agora a participar conosco desse momento. Bom, a democracia, ela é uma construção, né, política, cultural. A história do século XIX foi todo um processo, né, de construção da ideia de democracia, né, a partir do século XVIII, com a proclamação, com a independência dos Estados Unidos, com o fundamento aí do Estado constitucional, né, da primeira grande república democrática, né, você tem esse conceito se sedimentando, não que o conceito vinha da Grécia Antiga, mas a partir da independência dos Estados Unidos, depois na Revolução Francesa e ao longo do XIX, ele vai sofrendo, na verdade, uma série de experimentos, né? Então, a democracia, inicialmente, não era a democracia que nós temos hoje, né? A democracia dos franceses foi a democracia do chamado voto censitário, se tinha que ter dinheiro para votar. E esse modelo de democracia chegou até a nós durante o século XIX, foi isso que prevaleceu. A democracia, tal como a gente a conhece, ela de fato se consolida depois da grande tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial. A democracia, ela é uma conquista da cidadania, da humanidade. É um instrumento de alternância do poder para que os cidadãos, que são os detentores da soberania popular, possam escolher aqueles a quem delegarão o poder de conduzir o seu destino. A eleição, ela é mecanismo fundamental para a consolidação da democracia. Mas não basta apenas a existência da eleição. É imprescindível que a eleição seja justa, transparente e com garantia da isonomia. Para isso, é fundamental que os magistrados encarregados da sua realização atuem com imparcialidade, com isenção, garantindo a efetiva aplicação da lei e afastando do processo eleitoral aqueles que maculam, que comprometem a lisura, a normalidade do processo eleitoral. Para mim, falar em democracia é uma forma de ampliar o direito do cidadão, né? O direito dele de poder escolher, o direito dele de poder se aproximar das organizações intersetoriais e também uma opção dele poder mostrar que a opção dele é também uma forma dele contribuir inativo ou ativamente, de todos os processos como um todo. Quando a gente entra dentro de uma comunidade, identifica os problemas, a gente enxerga e tenta fazer com que aquele problema ele seja solucionado, a gente cria uma esperança de melhoria, né?
com a educação, a segurança e por aí vai. A democracia é o único ambiente em que se pode dar a evolução de uma comunidade e de uma nação. As ditaduras, as autocracias partem de uma verdade inexistente, criação de algumas mentes que se arvoram no alcance do poder e dele não querem sair, afirmando que é possível a existência de pessoas ou grupos que saibam mais do que os demais e, por isso, têm o direito de determinar como será o comportamento do restante da sociedade. Essa ideia, desde já está errada, primeiro porque ninguém numa comunidade é melhor ou superior aos outros. E segundo, porque o ambiente de autocracia, de ditadura, ele não permite evolução alguma, ele estagna, congela a sociedade e num ambiente, num nível baixo. A democracia permite o crescimento e desenvolvimento da sociedade. É por isso que ela é tão importante. Às vezes nos queixamos de alguns problemas inerentes à democracia. Nós temos avanços e temos retrocessos. Mas não há outro ambiente em que nós possamos crescer juntos como comunidade. Então é muito importante olhar para a eleição, mas compreender a eleição como talvez a ponta, para usar um clichê, a ponta do iceberg de um processo democrático muito mais complexo e ao qual muitas vezes nós damos pouca atenção, inclusive porque deve-se dizer que a nossa atividade política, em boa parte, por causa dos políticos, mas não apenas por causa dos políticos, que a nossa atividade política tem sido muito desqualificada, eu diria mesmo criminalizada nos últimos tempos. E onde a política é desqualificada, onde a política é criminalizada, abre-se o espaço para que desqualificados e criminosos ocupem esses espaços. Então é preciso requalificar o ambiente político, descriminalizar o ambiente político, e a eleição o debate eleitoral é muito importante para isso. E aí é preciso considerar também o fato de que nós estamos em meio a uma pandemia ou no rescaldo da pandemia em alguns lugares, dúvidas sobre novas curvas e tudo mais. De toda maneira, nós teremos uma eleição municipal já adiada, né, afastada da sua data inicial, e isso as condições para a votação certamente condicionarão essa eleição. Então também tem esse componente de preocupação sobre acessibilidade e estímulo ao voto num cenário de medo, também é algo que a gente tem que considerar como preocupante nesse processo eleitoral. É muito importante a gente ter essa perspectiva histórica para não cair em armadilhas de crer que está vivendo uma democracia quando o uso das leis, das regras da democracia está sendo direcionado no sentido do estabelecimento de governos autoritários. E os valores que são essenciais para uma convivência democrática, para a harmonia social: a igualdade, a solidariedade, a liberdade, o respeito ao dinheiro público. A liberdade tem que ser um compromisso, um princípio sedimentado na mente de cada cidadão, para que quando ele vier a exercer o poder, ele não agrida, não cerceie o exercício da liberdade. Por outro lado, ele tem que ter compreensão também de que o poder é um instrumento para servir a coletividade, jamais para a satisfação de pessoas. Políticas públicas voltadas para a prevenção das drogas, políticas públicas em prevenção à segurança, né? A capacitação do jovem, ela tem que ser trabalhada, porque na maioria das vezes você tem um morador de uma periferia que ele não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, e quem está disputando, na maioria das vezes, é o crime, né? Então, assim, o Estado ele só não deve se apresentar nas comunidades com a polícia, tem que ser com a polícia, com a política social, né, que volte os seus trabalhos para toda a população. A política faz parte do nosso dia a dia, inevitavelmente. Agora mesmo nós estamos num grande momento em que sofremos as consequências de uma grande pandemia, e é a política que define onde haverá liberação, onde haverá lockdown, onde haverá medidas
restrição, essa ou aquela. Então, a política já nos acompanha invariavelmente ao longo do dia inteiro, da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. O que é preciso é que nós compreendamos isso. O que nos aproxima da política, na verdade, é uma aproximação visual, porque ela já está próxima a nós. Não existe essa de dizer assim, eu não sou político. Isso também é uma posição política, em que você decide outorgar todo o seu poder para os outros. Sobre democracia e eleição, tem um raciocínio muito simples, muito óbvio a ser feito aí. O sujeito, aquele de quem nós não gostamos, não chega ao parlamento ou a uma cadeira no executivo, em qualquer dos entes federativos, senão pelo voto, senão pelo nosso voto, né? Essa é a razão elementar da importância do voto. O cidadão que se torna representante, especificamente falando do parlamento, né, o símbolo da democracia representativa, da atividade política, mas serve também para aqueles que têm maior visibilidade, os chefes do executivo, eles chegam ali eleitos por nós. Então, um mau governante é reflexo da decisão, da escolha da população. Tão simples quanto isso. Um mau governante é representação do eleitor. Não direi que se trata de um mau eleitor. Direi que muitas vezes nós votamos com pouca reflexão, votamos pensando com grande frequência em aspectos imediatos, em demandas imediatas, em demandas nossas, individuais ou de grupos, cujo benefício nos interessa, e menos em médio e longo prazo, pensando em políticas públicas, pensando no respeito. Uma eleição também é um momento de reafirmação dos valores democráticos. Os candidatos em que votamos têm um histórico de defesa das instituições democráticas. Essa é a primeira reflexão a ser feita sobre a importância da democracia. É claro que a eleição é, para nós, o momento em que a ideia de democracia fica mais evidente, né? A eleição, portanto, é um elemento de educação da juventude, mas a democracia e, portanto, a atividade política, ela ocorre durante todos os anos, todos os dias, o tempo todo, mesmo naqueles anos em que não há eleição. No próximo episódio, nossos convidados falam sobre liberdade de expressão e pluralidade de ideias. Te esperamos lá.